pessoal, bem-vindos aqui a mais uma, não é uma aula, né? Só uma explicação de um método. E aqui eu vou deixar um algoritmo, eu vou explicar para vocês o algoritmo desse método de integração numérica, tá? Que é o método dos trapézios, tá? Então quem não viu a aula referente a isso daqui, voltem lá, é a nossa aula de número 15, tá? Que nós estamos falando de método dos trapézios, tá bom? Então dê uma olhada lá na aula. Porque aqui eu vou só explicar o método. Esse método aqui é um aprimoramento, na verdade, daquele método que nós vimos lá. E vou explicar o algoritmo, tá? E aí, com base nesse algoritmo, vocês vão fazer uma atividade valendo nota, tá bom? Então, a descrição da atividade vai estar aqui também para vocês fazerem, mas no final eu vou falar. Então, naquela aula, na aula 15, nós vimos a integração numérica como sendo aqui a aproximação por retângulo, certo? Então tá aqui a nossa aproximação. Então eu fiz aqui N retângulos, tá? Dentro dessa parte do gráfico aqui, imagino que eu quero calcular a integral, né? Dessa região aqui, ou seja, eu quero calcular a área dessa região, né? A interpretação geométrica da integral é a área. Então eu posso fazer isso daqui aproximando por retângulos, né? Então se eu calcular a área de cada um desses retângulos e somar essa área aqui, eu vou ter aproximadamente a área dessa curva aqui, não é isso? Só que a gente viu aqui que eu tenho erros, ó. Então aqui tem erro, né? Essa parte em azul, em cinza aqui, são os erros que nós estamos cometendo nesse cálculo, certo? Então a parte verde seria a área que eu estou calculando, né, que eu estou somando, e essa cinza aqui que eu destaquei é o erro numérico que eu estou cometendo. Para melhorar esse erro, a gente vai dividindo, né, aqui eu vou aumentando a quantidade de retângulos. Mas agora vamos fazer o seguinte, eu vou usar uma outra forma geométrica que a gente conhece, tá? Para tentar aproximar essas áreas aqui. Vamos fazer isso daqui, olha só. Então eu vou pegar aqui uma outra cor, pegar um vermelho agora aqui, tá bom? E eu vou fazer um retângulo aqui, tá? Vou usar o mesmo tamanho de base, tá bom? Então, basicamente nós temos aqui, ó, o mesmo retângulo, certo? Só que olha só, eu vou usar uma outra figura geométrica. Então, em vez de um retângulo, esse lado aqui eu vou seguir ali em cima. E olha só, esse ponto aqui em cima, eu vou unir esse ponto aqui com uma reta, tá bom? Olha só, unir com uma reta, tá? E essa parte aqui desse retângulo, então, eu posso apagar. O que eu tenho aqui agora? Olha só, eu teria aqui um lado maior, um lado menor, correto? Mas são paralelos, tá? Então tem um lado maior e um lado menor e uma distância entre esses dois lados, correto? Isso daqui seria vamos fazer aqui, só para relembrar lá da geometria, lá do ensino médio, tá? Ensino fundamental e médio a gente vê isso daqui, mas relembrando, olha só, que figura geométrica é essa daqui, que a gente tem um lado maior, um lado menor e uma distância entre esses dois lados, ou uma altura relativa, é um trapézio, certo? Então isso daqui é um trapézio. E olha só, eu posso ter várias configurações de trapézio, né? Vou colocar mais uma aqui, ó. Se eu pegar esse pedacinho aqui e apagar, eu tenho um trapézio, certo? Continua sendo um trapézio. Eu tenho um lado maior, eu tenho um lado menor e eu tenho uma distância relativa entre os dois, ou a altura desse trapézio, certo? Então aqui a gente pode chamar isso daqui de base maior, né? Aqui seria a base menor e aqui seria a altura do trapézio, correto? Mas olha só que interessante, eu vou pegar esse trapézio aqui e eu vou girar ele aqui, olha só. O que aconteceu? Continua sendo um trapézio, só que se eu comparar com esse daqui, olha só, agora eu tenho a mesma coisa, não tem? Eu tenho aqui a base maior, a base menor, são os dois lados aqui, ó, a base maior, base menor e a altura do meu trapézio. O que é essa altura aqui? Nós já vimos na aula passada essa altura. Essa altura aqui é o próprio ΔX, não é isso? Então agora eu vou preencher essa região aqui com trapézios de mesma base. Vamos ver como que vai ficar isso daqui? Então tá feito aqui, ó. Enchi agora com trapézios, olha só. Vamos colocar uma outra corzinha um pouquinho diferente aqui, só para ficar mais visível. Então, olha só,
cada trapézio vai ter essa área aqui agora, olha só. Vai ter essa areazinha aproximada aqui, ó. Essa e essa, certo? Então, visualmente é fácil de perceber que a soma das áreas desse trapézio vai ficar muito mais próxima, né, da área real que eu estou querendo, da área dessa curva, do que se eu preencher com retângulos, certo? Então vamos utilizar trapézios agora. Como que é a área de um trapézio? Então a área de um trapézio é dada por essa expressão aqui, não é? Olha só, isso aqui lá da geometria, né? Geometria plana. É base maior mais base menor, então soma esse lado mais esse lado, vezes a altura, que é a distância entre as bases, dividido por 2. Agora vamos olhar o nosso gráfico aqui, a nossa região, para definirmos quem que é a base maior, quem que é a base menor, né? Quem que é a altura aqui. Então vou pegar esse trapézio aqui. Vamos fazer um destaque nele aqui, ó. Vou pegar esse trapéziozinho aqui, tá bom? Então olha só. Pegando esse trapézio aqui, ó, essa altura aqui desse lado aqui é a altura relativa à função nesse ponto aqui, certo? É essa altura relativa aqui. Então, como que eu calculo? Vamos colocar aqui os pontos x. Então, tá aqui, colocando os pontos, né? Eu tenho ponto x0 aqui e x1, tá? 2 pontos quaisquer aqui. Vou só aumentar um pouquinho aqui para visualizarmos melhor. Estamos aqui. Então, aqui seria o ponto x0 e o ponto x1. Então, nós já vimos na aula passada que a distância entre x0 e x1, aqui, essa distânciazinha, nós chamamos de ΔX, correto? Temos o ΔX aqui. Então, nós precisamos agora, na verdade, nós descobrimos então quem que é a altura desse aqui, não é? A altura desse trapézio, é o próprio ΔX. E como todos os trapézios têm o mesmo tamanho, a altura de todos os trapézios é ΔX. Agora eu preciso definir quem que é as bases. Então a base maior aqui, nesse caso, ou uma das bases, né? Vai ser quem? A função no ponto x0, correto? Está aqui, olha só, função no ponto x0. E quem que é a base menor aqui? Ou a outra base? É a função no ponto x1, correto? Então vamos ter isso daqui. Então, tá aqui, ó, nós temos que a base maior é f de x0, a base menor é f de x1, né? Qualquer um desses trapézios aqui, eu vou pegar uma dessas bases como f de x1 e a outra aqui vai ser f de x2 e assim por diante, né? Então, eu tenho a base maior, a base menor e a altura que é o próprio ΔX. Substituindo aqui, então, nós vamos ter o seguinte para essa expressão. Olha só, então a área de um trapézio, no caso desse trapézio aqui, vai ser f de x0 mais f de x1, ou seja, a soma das bases vezes a altura dividido por 2, ou seja, vezes ΔX dividido por 2, não só? Então eu posso aproximar a integral numérica através de trapézios também, tá? Então, olha só, aqui na nossa apostila tem lá na página 73 esse conteúdo, mesma coisa, demonstrando isso daqui. A formulazinha aqui, ó, f de x0 foi chamado aqui de y0, f de x1 chamou aqui de y1, uma maneira de simplificar a expressão. Então, ó, pega uma curva qualquer aqui, divide ela, nesse caso aqui, ó, dividiu aqui em 4 trapézios, certo? x0 é o ponto A, ou seja, é o ponto inicial do intervalo de integração, e x4, né, que é o último x, é o ponto B. Sobrou o quê? Os pontos internos, x1, x2, x3. Então veja só, para o primeiro trapézio, o que eu vou ter aqui? A altura f de x, 0, não é isso? Que é f no ponto A. Mais essa outra base aqui, f de x1, y0, y1, vezes a altura dividido por 2, está aqui. Segundo trapézio, vai somar o segundo aqui, mesma coisa, ó, essa base que é f de x1, mais essa base, né, que é f de x2, está aqui, ó, y1 mais y2.
Terceiro trapézio, mesma coisa, está aqui. E o último trapézio, mesma coisa, está aqui. Tá? Olha só, a gente percebe que h sobre 2 é comum para todos os termos do somatório, não é? Então, a gente coloca aqui em evidência. Olha só, y0, que é essa base aqui, essa lateral aqui, e y4, que é essa última aqui, ou seja, são as extremidades do nosso intervalo, apareceram uma única vez aqui, correto? Então tá aqui, ó, y0 e y4. Né? Mas olha só, o y1, que é essa altura aqui, ele não faz parte dos dois trapézios aqui, do 1 e do 2? O y2 faz parte desses dois aqui, o y3 faz parte desses dois. Então o que a gente percebe? Que eles apareceram, ó, y1, y1, y2, y2, y3, y3. Ou seja, eles apareceram duas vezes. Os pontos internos aqui, essas bases internas, eles apareceram duas vezes. Então foram agrupados aqui, olha só, 2y1, 2y2, 2y3. Bom, como os pontos internos se repetem duas vezes e as extremidades não, então a gente pode colocar esse 2 em evidência. Está aqui colocado o 2 em evidência. Então está feito. Ó. Os pontos internos, duas vezes o somatório deles. y0 e yn, se eu tiver n termos. Correto? Então é dessa forma que nós calculamos a área ou a integral, né, que está chamando a integral utilizando trapézios. Tá? Então a integral numérica utilizando trapézio. Agora eu vou fazer aqui no Octave, mostrar o código que eu fiz aqui para vocês. Eu vou explicar o código. Então tá aqui, pessoal. Esse aqui é o código que eu fiz. Vou deixar aqui também nessa atividade para download, tá? Vocês vão baixar esse código aqui, a atividade vai ser alterar ele. Então tá aqui. Eu comecei com um intervalo, AB, não é isso? Então leitura do intervalo de integração. Você tem que dar um intervalo. Então leia, né, input, digite o ponto A, e input, digite o ponto B. Depois, a gente tem que definir quantos trapézios que nós queremos na nossa integração. Né? Se eu preciso de uma aproximação melhor, eu aumento. Se eu não preciso de uma aproximação tão boa, eu posso diminuir. Então, eu tenho que dizer quantos trapézios. Né? Então, está aqui, ó, n é o número de trapézios, input, digite a quantidade de trapézios. Agora, nós vamos calcular o ΔX. Como que calcula o ΔX? Olha só. 1, 2, 3, 4 trapézios, não é isso? Eu não tenho um intervalo todo aqui dividido em 4 partes? Ou seja, eu tenho que pegar o intervalo e dividir pela quantidade de trapézios que eu vou ter. Como que eu calculo o comprimento do intervalo? Eu pego o ponto B menos o ponto A, não é isso? Então está feito aqui, olha só. O ΔX é B menos A, que dá o comprimento do domínio, dividido por n, que é o número de trapézios. Tá? Então essa parte aqui é só a parte de entrada das informações que nós precisamos. Agora a gente começa os cálculos. Calcula os pontos fixos do método. Tá? Então eu vou tirar esse h aqui só para não confundir, tá bom? Então nesse exemplo aqui eu vou resolver o mesmo que eu fiz naquela aula, na aula 15. Tá? Era para integrar essa função aqui. Então tá aqui, olha só, integrar a função f de x igual a 3x² no intervalo de 0 a 3. Tá? Então, os pontos fixos do método, vamos voltar lá. O que são os pontos fixos? Olha só, olhando essa expressão, y0 e yn, correto? Ou seja, essa extremidade aqui, essa altura, né, do primeiro trapézio, e essa altura do último trapézio, porque a gente só calcula eles uma vez só, tá? Então eu calculo uma vez aqui e uma vez aqui. Então vamos lá, fiz isso aqui, olha só. y0, chamei de y0, 3 vezes x². No meu caso, x vale A. Esse que é o ponto inicial lá do meu intervalo. yn, né? 3 vezes b ao quadrado. Então tá aqui, ó. Esse ponto A aqui e esse ponto B aqui, tá? Então tá calculado aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Cálculo iterativo dos pontos internos. Agora eu vou ter que vir aqui, ó, fazer essa parte aqui, tá vendo? Nós não sabemos quantos pontos vamos ter. A gente só vai saber quando definir a quantidade de trapézios. Então eu tenho que fazer a quantidade...
vou usar um índice indo do 1 até n menos 1, correto? O n a gente calcula ele uma vez, então eu tenho que ir um ponto antes, n menos 1. Então tá aqui, ó, usei um for, i começa no 1 e vai até n menos 1, correto? Olha só aqui, eu não tenho que fazer o somatório do que está aqui dentro, então eu usei uma variável chamada s, tá? S de somatório, tá aqui. E eu comecei ela com 0, tá bom? Eu zerei ela só para garantir que não vai dar problema nenhum. E o meu ponto x agora, inicial. Ó, esse ponto aqui, x nesse ponto nós já calculamos, correto? Então agora o que eu tenho? Eu tenho que começar nesse ponto x, não é isso? Como que eu calculo esse ponto x partindo desse daqui? Eu vou pegar o ponto que eu tenho aqui e somar o valor de ΔX. ΔX não é a distância desses dois pontos aqui? Então, para encontrar esse valor, eu vou pegar esse ponto mais esse pedacinho aqui. Então, x mais o ΔX. Para calcular esse x aqui, eu pego esse ponto mais ΔX, tá certo? Então, é isso que eu fiz aqui, ó, o ponto inicial. Eu peguei o x, né, xi, que eu chamei de x, o ponto inicial, que é o a, que eu acabei de mostrar, mais o ΔX. E agora aqui dentro a gente começa os cálculos, tá? YI. No nosso caso, o i vale 1, então vou calcular essa altura aqui, que seria o y1. É o que? 3 vezes x ao quadrado. Tá feito. Depois, o i vale 2. Eu estou calculando daí o i2, correto? Olha só aqui. Então, calculei o i1, y1, né, que é esse aqui. Agora eu calculo o y2, tá? E daí, depois que eu calcular o y2, o que eu tenho que fazer? Somar o resultado com o y1. Depois que eu calcular o y3, eu tenho que somar com o resultado dessa soma, né? Para calcular o y4, eu calculo e somo com esse resultado aqui, não é isso? Para isso que eu usei aquela variávelzinha s, olha só. S começou em 0, tá aqui. Calculei o y1. y1 mais 0 dá y1, certo? Agora eu venho e calculo o y2, tá aqui. Na sequência eu faço o quê? O s não é o y1 que eu calculei antes? Então eu estou somando a y1 mais y2, tá aqui. Pegando esse resultado e jogando na variávelzinha s. Depois, o i igual a 3, eu vou calcular o i3. Calculando o i3, calculei o y3, eu não tenho que somar com esse resultado aqui? Então está feito aqui, ó. O y3 soma com aquele somatório de y1 e y2 que eu tinha feito. Então está vendo que essa parte aqui já vai fazendo o somatório e armazenando o valor anterior nesse S? Então está fazendo o somatório aqui. E aqui eu estou atualizando o x, correto? Para quando o i igual a 1, o x tem que estar no ponto x1, tá aqui. Depois, quando eu termino de calcular essa altura, eu tenho que ir para esse ponto x, não tem? x2. O que é x2? É o x1 mais o ΔX. Aí está fazendo, ó. x1 mais o ΔX. Depois que eu calculei o x2, aí eu vou calcular lá o x3, não é isso? Ou o y3, eu preciso do x3. Como que calculo o x3? É esse ponto mais o ΔX, não é isso? Tá aqui. Então é isso que nós estamos fazendo. x2 mais ΔX vai dar o x3 e assim por diante. Então esse bloquinho aqui, ele está fazendo o cálculo repetitivo, né, que é essa parte aqui, tá bom? E atualizando o valor de x também, tá? Então tá feito aqui, olha só. Depois, terminou de fazer o cálculo, terminou de calcular essa parte aqui, o que nós temos que fazer? Pegar esse resultado e multiplicar por 2, não é isso? Então tá feito aqui, ó. Multipliquei por 2 o S, joguei o valor no próprio S, né? Eu estou reciclando variável aqui, tá? É comum a gente fazer isso. Porque eu não vou mais usar o valor de S, né? Então eu posso pegar, multiplicar ele por 2 e reutilizar a variável S. Eu não fico
acumulando, né, variáveis no meu problema. Eu estou reutilizando. Então, para finalizar, nós vamos fazer o quê? H dividido por 2, que multiplica... Então, vamos lá. Aqui, ó. H dividido por 2, que multiplica o quê? Y0, tá aqui, Y0, mais todo esse somatório aqui, não foi? Nós já calculamos esse somatório. Esse somatório nós colocamos nessa variávelzinha S, né, que está aqui, ó, e já multiplicamos por 2. Então, S, tudo isso daqui, mais YN, que é o último valor lá. Então, está aqui, ó, mais o último ponto. Maravilha, né? Então, está feito o nosso código aqui. Nós vimos também na aula passada que a integral da função 3x² no intervalo de 0 a 3 dá 27, né? Resolvendo por integral dá 27. Vamos fazer esse cálculo aqui, utilizando o nosso código. Então, vamos executar o código aqui. Executou, não deu nenhum erro, então digite o ponto A, é 0. Digite o ponto B, é 3. Digite a quantidade de trapézios. Vou fazer aqui com 5 trapézios, tá bom? Vou fazer com 4 trapézios, tá? E agora está aqui, ó. Opa, deu um errinho aqui. Está dizendo... Bom, dar esse erro aqui que a gente já dá uma olhada no erro. Ó, erro H indefinido na linha 30. Opa, tá aqui, ó. A igual a H dividido por 2. Está dizendo que esse H não foi definido na linha 30. Ah, legal, ó. O que é o nosso H? O nosso H é o ΔX, né? Então, aqui é ΔX, me desculpem. Eu chamei lá na nossa... Aqui, ó. Né? Aqui é H, só que aqui a gente chamou de ΔX porque é esse ΔX. Então, está feita a correção aqui. É ΔX dividido por 2. Então, vamos executar novamente. Digite ponto A é 0, o ponto B é 3, 4 trapézios. Está feito aqui, ó. Calculou os pontos internos e a área aproximada é 27,844. Olha só que boa aproximação que nós tivemos agora com apenas 4 trapézios, né? Na aula passada nós fizemos com 5 retângulos e o resultado aqui tinha dado 35 unidades, um pouco mais de 35. Aqui com 4 trapézios, olha só, cheguei em 27,844. O resultado exato é 27, então bem melhor esse resultado. Vamos fazer mais uma vez aqui? No ponto A é 0, ponto B é 3, a quantidade de trapézios, vamos colocar 10 agora. E olha só, 27,844, agora com 10 trapézios, 27,135. Viram como reduziu mais ainda o erro, né? Então, que está bem aproximado nossos cálculos. Aqui está mostrando os pontos internos X, né, que são calculados, tá bom? Mas está feito aqui o nosso cálculo, a nossa aproximação, tá? Então, espero que tenham entendido esse código aqui, esse método, é um método bem simples, tá? A atividade de vocês valendo nota, vai estar na descrição aqui, mas é fazer o quê? Pegar esse código aqui, alterar ele para resolver a função que eu vou deixar ali, uma função um pouquinho diferente, e utilizando o método dos retângulos, tá? Que foi visto na aula anterior. Então eu fiz aqui para o método dos trapézios, a atividade de vocês é para fazer o método dos retângulos, tá bom? E me enviar. Então, pessoal, boa aula e bons estudos a todos.